Nosso bate-papo de hoje é com Julie Rodrigues, uma sommelier fabulosa. Convidei ela para conversar com a gente porque ela tem um trabalho incrível de curadoria de vinhos sustentáveis, naturais. A escola dela já vem há muito tempo. Quando ela começou a trabalhar com a chefe Manu Bufara, que já resgatou lá de trás essa filosofia purista. E ela aplica hoje aqui essa história de contar o que os vinhos naturais têm a oferecer. Julie, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite para contar essa história do vinho natural, do vinho sustentável. O que te levou a levantar essa bandeira? Porque hoje eu vejo em você uma profissional que leva essa bandeira, levanta do vinho natural, do vinho sustentável. Bem, eu comecei como sommelier no Manu, tudo que eu aprendi foi lá, né? E como a Manu é uma profissional que desde o início da carreira dela, ela traz isso, né, na essência, então ela trouxe a proposta de trazer vinhos naturais pro restaurante. E aprendi muito com ela e com as pessoas em torno disso, e tive muita oportunidade também de conhecer pequenos produtores aqui no Brasil, na Serra Gaúcha principalmente, e ter esse acesso a importadoras também que trazem vinhos naturais. Então eu comecei a estudar mais isso sobre vinhos naturais e me identificar, né, principalmente. Porque não é só a gente vender um vinho, a gente internalizar essa filosofia. E você fez isso muito bem, não é? Sim. Entender o que é o vinho natural, como que isso impacta na sustentabilidade também e na nossa saúde, né? A gente se preocupa tanto com o que a gente vai comer, com alimentos orgânicos, com pesticidas, enfim. E isso também a gente tem que trazer para a bebida, né? Sim. Mesmo sendo bebida alcoólica, enfim. Então esse processo do vinho natural, de ser menos impactante para o meio ambiente, de trazer mais a autenticidade da uva, né? É algo que realmente encanta e eu gosto muito de trabalhar com isso. Eu acho até bem legal a gente pontuar aqui, porque talvez nem todos estejam familiarizados com o termo do vinho natural. Vinho natural é um vinho produzido de forma orgânica, biodinâmica, que tem zero intervenção de aditivos químicos, de intervenções na adega. Então a gente tem um vinho puro na sua forma de dizer. O que é um desafio, né, Julie? Porque quando a gente fala em vinho natural, eu lembro que eu estive uma vez num wine bar em Paris, onde eles só trabalhavam com vinhos naturais ali da região. Eles tinham um raio onde eles poderiam pegar um vinho de produtores naturais. Algo entre 30 e 45 quilômetros, porque na concepção deles, lá com Potois de la Mer, se eu não me engano. E eles diziam ali, o sommelier, que eles tinham uma zona de segurança onde o vinho chegaria íntegro, porque ele não tem conservantes, né? Exato. É um vinho assim que ele vem na pureza do vinhedo, com a mínima ou zero intervenção na adega, ele chega expressando uma fruta que tem que estar íntegra e perfeita ali vindo da terra. Então, para ter esse processo de deslocamento, tem que ser o mínimo desse espaço. Como que você me diz, como que a gente consegue ter um vinho natural vindo da Europa? É um baita desafio, né? Não é? Primeiramente. Alguns produtores usam sulfito por esse fato de exportar, mas é uma dosagem muito menor, né? Uma dosagem mínima que é aceita, regulamentada, enfim. E o vinho natural, ele tem essa característica de não ser de guarda, né? Geralmente um vinho natural você consegue tomar em 4, 5 anos, dependendo, né, do vinho, até menos. Se ele não tem nada de sulfito, se ele não tem nada de conservante, é um vinho que você tem que tomar jovem mesmo. E é muito interessante porque esse conceito do vinho natural, ele encontra uma certa resistência no consumidor que tem um pouco mais de idade, um consumidor mais tradicional. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que essa nova geração consumidora de vinhos, uma geração millennium, uma geração Z, é um vinho ideal, porque ele já vem com uma proposta sustentável muito positiva, com um teor alcoólico até mais baixo, ele é muito mais puro, então talvez seja uma nova solução para a gente ter para enriquecer o nosso universo do vinho, não é? Com certeza, é uma outra proposta, né? Então, eu acho que o legal do mercado do vinho é que ele tem, atende todas as demandas, atende todo tipo de público, mas quando a gente fala de um vinho natural,
É nesse sentido dele ser um vinho jovem, que expressa mesmo o terroir, expressa a uva, é um vinho para você tomar jovem, um vinho menos alcoólico, geralmente, e sem uso de pesticida, com mínimo de químicos. Eu acho que essa é a tendência mundial, né? Tá acontecendo assim um retrocesso das maquiagens. Isso. Né? Eu percebo assim, quanto mais a gente conversa com profissionais do vinho, como eles estão buscando as origens, né? A ancestralidade na produção mesmo. Uhum. Mas também eu entendo que é para um novo consumidor, porque você deve ter uma resistência para oferecer um vinho como esse para uma pessoa que já está acostumada com vinho marcado pela barrica, um vinho que tem um teor alcoólico mais alto, que tem uma certa maquiagem. É um desafio para a pessoa que é acostumada a tomar vinho barricado, de guarda. É um desafio para ele provar um vinho natural. É uma proposta totalmente diferente. Então, a pessoa tem que vir com a cabeça aberta e entender que ela não vai encontrar aquelas características num vinho natural. Mas isso não quer dizer que o vinho natural não seja bom. É uma outra proposta, né? Então, a gente tem que educar, digamos assim, né? Trazer o que é o vinho natural, qual que é a expectativa, para a pessoa não ter esse comparativo, né, de que vai tomar um vinho natural e vai comparar com um vinho de guarda, barricado, um vinho convencional, tradicional. São propostas totalmente diferentes, né? Derrubar essas amarras. Exato. Então, sair um pouco desse preconceito que é tudo do mesmo. Tem vinhos que são bem diferentes, não é? Sim, e o legal do vinho natural é isso, né? Ele não tem, no processo da vinificação, essas intervenções que padronizam o vinho. Então, no vinho natural, o legal é que de uma safra para outra você percebe muito a diferença, né? A nota do solo, do clima, da uva mesmo em si. Se choveu muito, se teve mais sol. Então, isso eu acho muito legal no vinho biodinâmico, no vinho natural, que a gente consegue ter muito mais perceptível essa... Então é até legal a gente tentar aqui, não é assim, dar uma carta, mas tentar antecipar o que a gente vai encontrar numa taça de um vinho natural. Ele vai ser um vinho mais fresco, mais explosivo de aromas, Sim. com uma acidez mais pungente. E isso é natural de um vinho que não teve essas intervenções, não é, Julie? Exato. Você acha que a gente tem que chegar com uma mente mais aberta para a gente se permitir o novo? Às vezes a gente já tem, assim, não é um preconceito, não digo um preconceito, mas há tanto tempo a gente degustando um estilo de vinho que foi enraizado, que é algo diferente. Não quer dizer que é melhor ou pior, é diferente, não é? É diferente, exato. Aí do nada vem um novo conceito. E assim, no começo dos vinhos orgânicos, vinhos naturais, muitas pessoas reclamavam por ter muitos vinhos irregulares ainda, que era um processo, a gente estava voltando para a ancestralidade, né? Mas o vinho natural é uma coisa que pode dar muito certo ou pode dar muito errado, né? Então, tinha coisas que não estavam tão equilibradas no mercado, mas passados-se vários anos, sei lá, década, eu vejo muitos produtores que estão conseguindo apresentar um vinho natural, um vinho com mínimas intervenções, com um pouco de sulfito e trazendo a autenticidade da uva e do terroir. Então, hoje eu acho que isso está muito melhor, muito mais equalizado, sabe? Mais qualidade, enfim... Crescimento, mas né? Acho que aprendizado. É normal, né, Julie? Veja, quando a gente... Vamos falar do rosé, que é alguma coisa mais próxima dos últimos tempos. Uhum. Chegou a gente ter muito rosé de qualidades duvidosas e baixas, né? Vinhos que não entregavam o que deveria. Hoje a gente tem tanto vinho legal, bacana. Muita gente que falava que era um vinho feminino, e hoje a gente vê que ele é um vinho que te entrega uma possibilidade de harmonizações gastronômicas incríveis. O vinho natural, ele da mesma forma, chegou muita coisa ruim, e daí tem uma seleção natural do mercado, e hoje tem coisas que se sustentam com vinhos muito interessantes, não é? Com certeza, absolutamente. Principalmente você que esteve à frente de cartas de vinhos de um dos restaurantes mais premiados e reconhecidos mundo afora aqui do Brasil. Hoje também está à frente como sommelier de uma rede de hotéis muito importante. Como que você percebe? Porque a sua carta de vinhos tem que espelhar o que você acredita, o que a Julie chancela, e você chancela esses vinhos. Como que está sendo a aceitação desse público? Tudo bem, no Manu ali a gente entendia que era um pessoal que já vinha com uma
mente porque aberta, era né? a experiência total. E combinava com toda a experiência gastronômica que ela oferecia. Exato. Agora, numa rede de hotel internacional que você pega gente do mundo todo. Já no início na capa, né, da carta, já diz que o nosso foco são vinhos de pequenos produtores, agricultura familiar e de sustentabilidade. Então, a gente foca muito nisso, né? Então, a pessoa já lê e ela já vai entender. As pessoas falam, poxa, mas aqui não tem nenhum vinho conhecido. É o que a gente escuta muito, que o pessoal, os atendentes do restaurante, do bar, falam para mim. E é essa a proposta. Então, eu dou treinamento. Essa semana mesmo a gente teve um treinamento com a equipe para trazer isso, né? Na nossa carta vocês vão encontrar vinhos de pequenos produtores, agricultura familiar, a vinícola tem algum projeto ligado à sustentabilidade, o vinho orgânico, o vinho biodinâmico, o vinho natural. Tem vinho convencional? Tem sim, porque a gente precisa atender a toda a demanda, né? Sim. Mesmo assim, ele não é um vinho convencional de rótulo batido, digamos assim, que você vai encontrar em qualquer lugar e tem algum fundamento, alguma questão ali, alguma bandeira de sustentabilidade. Isso é muito importante. Sim. Então, é uma educação que a gente tem que fazer para esse público que está mais acostumado, né? Então, temos sim um vinho, um Pinot Borgonha, tem um Bordeaux, é claro, não todos naturais, mas não aquele rótulo que a pessoa... A ideia é sair da caixinha, é provar um outro produtor. Por que a gente sempre fica no mesmo? Por que se eu vou tomar uma uva branca sempre tem que ser Chardonnay? Por que não provar uma outra uva, uma outra região, um outro estilo de vinho? Então é a gente se desafiar, a gente sair da caixinha mesmo, do confortável. E tem tanta coisa, o mundo do vinho é tão leque vasto, né? Para ficar preso nos mesmos rótulos, nas mesmas uvas. E aí vai até essa pergunta que eu quero fazer para você, Julie. Além de você levantar essa bandeira da sustentabilidade do vinho natural, você também levanta a bandeira do vinho brasileiro, do nosso vinho. Com certeza. Então você já está levantando duas bandeiras que você precisa demandar energia, porque a gente sabe que nós produzimos vinhos incríveis aqui no Brasil, mas tem uma reticência, assim, um pouco assim de resistência do mercado, porque os vinhos bons não são tão acessíveis. Exato. A gente tem toda uma questão tributária que pesa muito aqui no Brasil. Pesa. Como que é para você levar essa bandeira do vinho nacional natural ao mesmo tempo? É um desafio, né? Mas a gente tem produtores, como eu trouxe um aqui, era dos Ventos, que o Zanini foi o que produziu o primeiro vinho laranja natural no Brasil, laranja natural, que está com uma seleção muito legal, um bom reconhecimento nesse mundo dos vinhos naturais. Não só ele, né? Tem vários outros, mas citando um deles. E lá no Five em si, a gente trabalha com as torneiras do projeto Tão Longe, Tão Perto. É muito legal a gente falar. Que é um projeto do Ariel Kogan com a Gabi Monteleone. E ela faz uma curadoria incrível com pequenos produtores lá do Rio Grande do Sul, que eu tive a oportunidade de conhecer também. E a gente já consegue apresentar lá em taça, né? Então, quando a pessoa... eu vou fazer um parênteses para vocês, porque assim, quando a gente fala em vinho em torneira, você fica pensando, tá, como assim um vinho de torneira? Sabe torneira de chopp que vem assim, naquele barril de inox? Exatamente isso. Lá no Five Lounge eles têm 3 torneiras, onde eles fazem uma curadoria de vinhos bem diferentes e eles vão mudando periodicamente, de maneira que você pode servir-se em taças. Então é literalmente a torneira dos sonhos de você ter uma torneira de vinho em casa. Não é de chopp, é de vinho, não é, Julie? Ai, que delícia. Bem legal. Sonho para ter uma daquelas em casa. Sim, maravilhoso, né? Não é? Também gostaria. E então ali a gente já consegue trazer essa porta ali, né, para o vinho brasileiro. Mas são vinhos bem particulares e autorais, né? Exato, são vinhos particulares. A proposta é fazer um vinho simples para o dia a dia, mas muito bem feito. Então as uvas vêm de pequenos produtores ali da Serra Gaúcha, são super bem vinificadas e é engarrafado em kegs de 20 litros e o gás que a gente usa é o nitrogênio. E ali a gente tem vinhos da Valparaíso, tem da Dom Dionísio, Vinícola Conceição, entre outros, e ali a gente sempre troca, né? Ontem, por exemplo, acabou um Merlot, que era da Vinícola Conceição, a gente colocou um Chardonnay laranja da Valparaíso. Então, nisso ali a gente já consegue dar uma introdução. Então a pessoa toma o vinho na taça, poxa, mas tem a garrafa desse produtor, vocês vendem garrafa? A gente tem aqui na carta sim.
Aí a pessoa acaba pegando, o hóspede, enfim, acaba pegando uma garrafa do mesmo produtor para levar para tomar no quarto. Já aconteceu. Então, a gente vai abrindo a cabeça das pessoas nisso também, né? Isso é muito interessante, mas assim, quando a gente fala nessa linha natural de vinhos nacionais, também estamos falando em variedades que são pouco comuns, né? Trabalham a Pebrela e tem tantos vinhos ali que eu já tomei com você, que Sim. sai fora da curva. Como que você percebe a abertura das pessoas que vão até o Five hoje? Na sua curadoria, porque o seu nome, quando você promove um evento, promove uma degustação, as pessoas já sabem que não vão degustar um vinho convencional. Vamos Sim. ter algo diferente que te tire de uma zona de conforto. As pessoas estão abertas a isso? Eu tô sentindo que cada vez mais. E sabe o que é legal dessa parte, assim, eu procuro ter curadoria dos vinhos, eu gosto muito de storytelling, é uma coisa que eu também herdei da Manu. Então, eu vou atrás de história do produtor, por que o nome do rótulo é aquele, o que inspirou a fazer aquilo, qual que é a história da uva, por exemplo, aqui a gente tem a uva Teroldigo, um rosé de Teroldigo, que não é uma uva tão comum. A Peverella, como você citou, que foi um resgate, né, feito no Rio Grande do Sul, de uma uva italiana que foi extinta lá, enfim, e resgatada aqui, que veio junto com o pessoal que veio fugido da guerra, né? Então, ter o storytelling muda muito também quando a pessoa vai provar. Por exemplo, eu vou mostrar um vinho, teve até um caso, vou contar um case. Ele foi provar vinhos da torneira e a gente tinha o Garganega, que era um vinho bem diferente, da Vinícola Valparaíso. E ele tomou dele, é gostoso, legal, mas ele é bem diferente, né? Não sei o que eu tô achando aqui, me conta a história. Aí eu contei a história, olha, é o senhor Arnaldo Agenta que faz, ele vai lá, acorda às 5 horas da manhã, vai na vinícola, às vezes fica até meia-noite, sobe a escada lá para alcançar a pipa e a filha dele fica desesperada, a Nayana, porque ele é muito, muito, muito ativo. Enfim, contei histórias assim de quando eu visitei, de como foi, mostrei fotos. Ele adorou, ele simplesmente falou, você mudou toda a visão, o vinho eu já achei diferente, eu achei bom, mas eu achei diferente, minha cabeça não estava bem assimilando, mas você contando toda essa história trouxe uma magia, a pessoa se sente pertencente àquilo, sabe? Ela sente que ela faz parte, que ela está tomando um vinho que tem história, ela percebe tudo, não só a taça do vinho em si, mas a história, as pessoas que tem atrás. Então isso eu acho que é muito importante a gente trazer também. Humaniza, né, Julie? Eu acho que Humaniza, exatamente. O brasileiro, não é uma crítica, mas é uma observação, uma constatação. Eu trabalho, né, quase 14 anos com vinho. E é tão interessante que vem um produtor de fora, ele fica curioso de ver, porque eles se sentem popstars aqui no Brasil, porque todo mundo tem todo um glamour, tem toda o pessoal, assim, tem essa curiosidade, esse fascínio por eles, mas eles se consideram pessoas da terra. E, assim, contar histórias de agricultores que sofrem com intempéries do tempo, com geadas, com calor demais. Quantas vezes já tive de ter produtores que chegavam assim, né, realmente com a mão de pôr a mão na terra, né, são enólogos de fato que trabalham na terra. E não tem glamour, isso é uma coisa nossa, porque é meio recente para nós. E é legal a gente contar essas histórias, porque aproxima o sofrimento, não só sofrimento, mas a história do produtor. Não é só o glamour, né? Não é muito pouco glamour para muito sofrimento, né? Exato. E trazer ali, né, uma família que faz esse vinho que você está tomando, né? Quando a gente fala que é uma agricultura familiar e tal, tem uma história. Tem um rótulo que eu tenho na carta que se chama Latido de Sara, é um vinho que eu gosto muito das uvas Garnacha Blanca e a Garnacha Tinta, que a Sara é quem está no comando agora, mas era a vinícola do pai e ela trabalhava junto. E o pai, ele faleceu de ataque cardíaco. E latido em espanhol é batida, né, do coração. Então o nome do vinho é Latido de Sara porque ela quis fazer uma homenagem ao pai. Olha só. E você percebe que você tem uma facilidade ou não para um público para vender esses vinhos nessa pegada mais sustentável e mais natural? Você acha que um público mais jovem é mais aberto ou não? Isso é algo assim que a gente está meio que assim, algo que foi vendido para nós, mas na prática você percebe que está equivalente.
Como que você percebe a aceitação no mercado para esses vinhos? O público mais jovem é mais fácil, com certeza. Uhum. Já é mais, não tem essa resistência, né? Mas do público, sei lá, mais velho também, eu tô sentindo que tá tendo uma abertura legal. Eu diria que tá 65 a 35. Olha só. 65 jovens, mais 35 pessoas mais que já são tomadores de vinho, enfim, que já tem uma escola, mas está se abrindo para provar o vinho natural. Mesmo que não goste, mesmo que não seja o da preferência, que não, né, não troque um vinho que ele já gosta. Mas de vez em quando ter alguma coisa diferente, Exato, não é? variar um pouco, E ou você dar a acha oportunidade que tem, de conhecer. assim, na questão do serviço do vinho natural, alguma coisa que difere do serviço de um vinho tradicional? Você acha que ele deve ser aberto com mais tempo, porque ele pode ter algum aroma que num primeiro momento entregue umas notas que não sejam tão agradáveis, Sim. que você deva deixar alguns minutos mais abertos? Dá essa dica para o pessoal, Julie. Sim, geralmente o vinho natural eu gosto de abrir ele um pouco antes. Principalmente se for um vinho laranja, ele não pode ser servido tão gelado, né? Ele tem que ser servido numa temperatura mais ou menos ali de um branco encorpado, de um rosé. Então, eu sugiro abrir, deixar ele respirar uns 10, 15 minutinhos, até para ele ganhar um pouco de temperatura, se ele estiver bem gelado. É legal esse cuidado para ele se integrar e ter o contato com o oxigênio, uns 10 a 15 minutos. Porque assim, né, eu acho que da mesma forma que um vinho que tem mais idade, que você tem que tomar o cuidado de abrir, né, com o saca-rolha correto, às vezes com uma pinça, decantar, né, deixar um tempo ele em pé de um dia para o outro, um vinho natural também tem a sua necessidade para que ele seja degustado de uma maneira correta, porque é um vinho diferente. Ele, né, aqui a gente está falando de um vinho que não teve nenhuma adição de nada para preservá-lo. Ele está na pureza do que ele se entrega. Exato. E ele é um vinho bem legal para harmonizar, né, Julie? Porque a gente fala no vinho natural, ele para embutidos, para queijo, ele tem uma acidez que é legal, uma fruta. Sim, tem. Não tem a barrica, a maquiagem que às vezes atrapalha numa harmonização. Então ele pode ser uma sugestão para quem quiser um queijos e vinhos e sair de algo tradicional. Com certeza. Quais são as suas dicas? Esse, por exemplo, que eu trouxe, que é o rosé de Teraldigo, ele é bem frutado, ele tem uma acidez legal. Então eu acho que ele pode ser servido com um peixe um pouco mais intenso e gorduroso, mais gordo também fica legal. Ele tem bastante notas de nectarina, para mim, me remete muito, assim. Me lembra até a infância de comer nectarina direto do pé. E a acidez dele é bem gastronômica. Com queijos também vai bem, com embutidos mais gordurosos. O vinho tinto, por exemplo, esse que a gente tem aqui é o Borrador. Ele é um vinho do Alentejo, ele é um corte de 3 uvas portuguesas. Ele é um vinho bem equilibrado, mas ele já é mais potente. Ele vai bem com pratos com carne, um cordeiro com demi-glace, uma demi-glace potente. Ele atende também. Um vinho que eu sempre acho muito interessante, que você gosta de servir nas suas harmonizações, são os claretes, né? Que não é normal a gente encontrar. Me conta, o que faz esse vinho para você tão interessante para você colocar nas suas degustações? A gente sai aqui um pouco da zona de conforto nesse bate-papo com você. O claret, eu gosto muito de trabalhar ele por ele ser um vinho tinto leve, que a gente pode tomar geladinho numa temperatura de um rosé ali, e ele não tem quase nada de tanino, né? Então ele entrega muita fruta, uma acidez legal e não tem nada de tanino. Então, para quem quer tomar um tinto na piscina, na praia, ele é uma ótima opção. Ele é um vinho muito versátil e eu acho ele muito autêntico também. Até para embutidos, né? Que a gente entra nessa pegada que o sal às vezes não é um amigo, não ajuda muito. Mas às vezes as pessoas não sabem nem o que pedir, porque não é um vinho fácil de encontrar, a gente ninguém tem muita referência, né? Não. Eu acho que é um resgate também o claret, né? Porque é um método de se fazer vinho antigo que agora estão retomando, que os produtores estão trabalhando. Então aqui a gente tem o Era dos Ventos, faz um clarete, o Zanini faz. A Nayana e o Arnaldo da Valparaíso também tem o Sangiovese e o Nebbiolo, que nesse método ele usa só um mosto flor, então não prensa, então ele fica um tinto bem levezinho.
Tem alguns produtores. Eu gosto bastante também desse, o último que você provou, Claret, foi o Las Criollas de Dom Graciano, que é o argentino. Ele é bem frutado, ele tem um dulçor legal, é uma acidez tímida, mas não tem nada de tanino. Então ele vai super bem com Parma, que é um pouco mais salgado, enfim, com a mesa de antipasto que a gente serve geralmente nos eventos lá no Five. Então, porque quando a gente Aí fala essa em antipasto, versatilidade é legal. todo mundo acha assim que é o melhor casamento de vinho e gastronomia, mas em termos de harmonização é mais difícil, né, Julie? Porque a gente tem tantos sabores exuberantes que a gente tem que tomar cuidado com alguns detalhes que as pessoas nem imaginam que podem atrapalhar uma boa experiência no gastronômico, não é? Com certeza. Muito sal, às vezes muita gordura do azeite e às vezes trabalhando com vinhos que tem menor intervenção, maquiagem, a gente vai ter um casamento melhor em boca, não é? Sim, absolutamente. Tem toda a razão. Tem um branco que eu degustei com vocês lá no Five, ele tem aquelas notas bem oxidadas. Ele estava na torneira, puxa, me fugiu o nome agora. Ele tem um teor alcoólico até bem mais presente e é um vinho assim. Será que era um laranja? Não sei se ele era um laranja. Eu lembro que você gostou, você provou o vermouth também. Era um vermouth. O vermouth é legal, né? Vamos falar um pouco do vermouth também, porque, Julie, ele é interessantíssimo, ele é fora da curva e o pessoal não entende. O Uruguai está fazendo ótimos vermouths também, assim como aqui no Brasil. Né? O que você conta pra gente, você que é uma pessoa que garimpa coisas diferentes por aí? O vermouth que eu vejo assim que o público jovem, principalmente, não tem esse hábito, né? O vermouth é tomado no drink, na composição, né? E no Tão Longe, Tão Perto, eu acho legal ter essa opção do vermouth, mas nem todo mundo é aberto. Então, muita gente prova e não entende, porque tem bastante botânicos, então, esse eu vejo bastante resistência para tomar puro. Eu vejo que a gente toma bastante nos drinks com outras coisas, a maior parte do público. Como que se dá esse teu processo de curadoria? Porque não é um mercado assim muito vasto. Como é que você consegue trazer tantas novidades nesse mercado do vinho natural, do sustentável aqui do Brasil? Eu tenho a oportunidade de representar importadoras que se preocupam muito com isso, que trazem muito vinho natural da Europa, principalmente, mas também tem Nova Zelândia, Austrália, África do Sul. E com essa curadoria das importadoras eu tenho a oportunidade de conhecer esses vinhos também, né? E fora isso, visitar feiras de vinho natural, trocar ideia com outros sommeliers, com os produtores também. Os próprios produtores aqui, eles se conhecem, né? Eles têm uma rede muito legal, principalmente os da Serra Gaúcha, que é o que eu tenho maior contato. E eles trazem, olha, Júlia, você já provou esse aqui, esse vinho natural? Então tem essa corrente. Tem porque tem que se unir, não é? Se ficar cada um num ponto, fica algo tão individual que não tem uma força, né, de uma categoria, de um estilo para impulsionar. É difícil. Não são vinhos baratos, né, Júlia? Não. Então a pessoa tem que entender o contexto. A gente tem que trazer o vinho, o que ele é, o produtor, a história, o que ele tem de diferente, para que a pessoa tenha esse interesse em provar e saiba o porquê ele custa aquele valor, né? E falando disso de referências também, eu tenho um amigo, o Rafa, que ele é sommelier, ele está atualmente lá em Gramado. Ele veio aqui para Curitiba, trabalhou um tempo aqui comigo, e daí ele foi para lá e ele visita muito. Então, ele vai lá num produtor que fala, eu provei um vinho, sei lá, da França e tal, então ele troca essa ideia, eu fui nesse produtor, provei esse vinho, é muito legal, te indico, acho que você vai gostar. Ele me indicou um vinho da importadora tal, então vai essa rede, né? Esse network, essa troca de informações. E eu gosto muito de estar conversando com as pessoas, trocar essa ideia para sempre estar repaginando e nunca cair numa bolha, né? Senão é automático, a gente fica naquilo que a gente mais gosta e... Mais dos mesmos. Mais dos mesmos, exato. E eu procuro sempre estar buscando algo novo, trazendo coisas novas no portfólio. Não costumo ficar parada aí. Isso é fabuloso. E o legal é realmente essa possibilidade de trazer um público novo, um público que está ali num limbo do universo do vinho, que não se identifica com o vinho que o pai toma, que encontra em casa.
ele até gosta de um vinho, mas talvez o que ele conheceu até então não era o que estava no paladar dele. Talvez esse vinho nessa pegada natural sustentável, com muito mais pureza, um teor alcoólico mais baixo, seja uma alternativa para a gente continuar renovando esse mercado, né, Julie? Sim, até porque a gente está numa tendência também de menos álcool, né? Sim. Então, a gente tem até agora atualmente espumante sem álcool. É, zero álcool, né? É. Então, acho que é uma tendência e o vinho natural vem acompanhando isso, né? Ele atende a essa E era essa pergunta também. que eu ia fazer para você, para a gente fechar nosso bate-papo. O vinho natural é um modismo, é uma tendência ou é algo que veio para ficar? É algo que veio para ficar, uma filosofia, na verdade. Da mesma forma que o pessoal faz as compras num mercado de orgânicos e procura o alimento orgânico. Você acha que para o universo do vinho essa questão do sustentável, do natural, ele veio para ficar? Sim, com certeza. É um paladar que está sendo moldado para que esse vinho perpetue? Sim. E até pela necessidade de a gente cuidar mais do que a gente ingere, da saúde. Trocar, por exemplo, eu vejo pessoas trocando refrigerante por suco natural por questão de saúde. Então, né, a gente toma álcool, a gente gosta de vinho, mas por que não tomar um vinho de uma pegada mais natural, com mínimo de químico, com menos álcool, mais expressão da uva mesmo, com cuidado do solo, a mesma coisa com a comida. E Você assim sabe vai. que tem muita gente que vem falando para mim, puxa, eu tenho alergia ao sulfito. O sulfito me dá dor de cabeça, eu tomo um vinho no dia seguinte, vinho tal, já associa a uma determinada marca, eu não passo bem no dia seguinte. Então, será que temos uma situação para salvar esse pessoal que está percebendo? Porque a gente sabe que estamos numa época de extremos, né? De alergia alimentar, na questão do vinho não vai ser diferente. Temos que ter alternativas para todos, para ser o vinho inclusivo também. Também. Até nesse último treinamento que eu dei para a equipe lá do hotel, um dos atendentes, ele falou, eu tenho alergia a sulfito, eu tomo vinho, eu fico horrível no outro dia. Eu falei, olha, tá aqui uma solução, você tomar um vinho natural, que ou ele não tem sulfito, ele tem uma dosagem bem baixa que não vai te causar tanto problema no dia seguinte. Julie, super obrigada por você vir hoje, bater um papo com a gente e ajudar a gente a perpetuar, disseminar essa cultura do vinho natural, que ainda tem muitos paradigmas. E eu acho que a melhor maneira de a gente quebrar esses paradigmas é conversando sobre. Tem muita coisa que não é verdade, né? Tem muita coisa que são mitos que colocam em torno de um vinho. E aqui nada mais é do que a gente tem um vinho na sua forma mais pura, purista. Então, assim... Pessoal, quem sabe, né, sair um pouco dessa veste cheia de amarras e preconceitos e tentar provar, não um, não dois, mas mais. Provem coisas diferentes, temos tantos vinhos legais. No máximo você vai degustar algo diferente, mas sair falando assim, não gosto, sem nem degustar, é péssimo, né, Julie? Sim. A gente tem que se permitir. Exato. Se permitir. É legal, né? Claro, pode até não ser o preferido, mas pelo menos a pessoa está conhecendo uma outra forma ali de vinificar, de uma outra história, um outro tipo de vinho. Acho que a gente tem que estar aberto. E se você quer conhecer um pouco mais sobre vinhos naturais, o Júlio convida, né, Julie? Deixa o teu... Júlio convida para os nossos ouvintes e nossos espectadores. Já aqui. Convido todos. O Júlio Convida é um evento que nós preparamos no Five Lounge. Ele ocorre mensalmente. A cada mês a gente traz um tema diferente. O último foi um passeio pela Europa. Então a gente trouxe vinhos, um vinho da Espanha, um vinho da Itália, um vinho da França, um vinho do Portugal, harmonizados com as tapas que a gente tem lá no menu. Mas sempre com essa pegada de vinhos fora da curva, né, Júlia? Ninguém vai sempre encontrar um vinho diferente. do contatinho ali, de jeito nenhum. Não, não mesmo, não é a proposta. Obrigada, Júlia. Seja sempre muito bem-vinda. Vamos continuar perpetuando essa história dos vinhos, que a gente tem muita coisa para contar para vocês. E até a próxima. Até. Obrigada.